Olá pessoal, estamos aqui gravando mais uma edição do nosso programa Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, diretamente da sede da administradora Casa dos Síndicos na cidade de Canoas. Hoje eu tenho aqui ao meu lado a doutora Sandra Gever, que é representante do departamento jurídico da administradora. Olá. O senhor Adelir Marcos Varela de Oliveira, que é o nosso síndico do condomínio Araçá, condomínio de 112 unidades, 7 blocos aqui na cidade de Canoas. E ao meu lado eu tenho o nosso consultor Alex, que trabalha conosco há 9 anos, Alex. Isso, 9 anos. 9 anos. Estamos caminhando para 10 anos aí. Exatamente. Então, esses são os nossos convidados hoje. E o assunto, nós vamos dar continuidade, na verdade, sobre aquelas questões de obras dentro das unidades, não é, doutora? Sim. Estávamos no programa anterior tratando esse assunto, abordamos com uma empresa que se chama a Gislene Engenharia, o Augusto Engenheiro. A gente chegou a falar alguma coisa e vamos dar continuidade hoje nesse assunto. Muito importante e de sumo interesse pelos síndicos e também pelos condôminos. Nós hoje vamos tratar então destas obras internas dentro das unidades condominiais e as obras externas, áreas comuns. Alex, você que é consultor de condomínio há 9 anos aí, com vasta experiência no teu dia a dia, o que tu percebe nos condomínios, assim, essas questões de obras dentro das unidades? Existe dificuldade dos condôminos de aceitar que é necessário entregar esse laudo? Ou dos síndicos se sentirem constrangidos de cobrar ou de fiscalizar? Conta para nós um pouco da tua experiência aí no dia a dia, no atendimento, na nossa carteira de clientes. Sim. Na verdade, a norma é um pouco falha, né? Por quê? Porque a norma, ela diz que o síndico que é o responsável por aquela fiscalização, tá? Então, normalmente o síndico não tem a formação necessária para dizer que pode ser feita a obra ou não. Normalmente o condômino ele não faz a apresentação da documentação e o síndico nos liga aqui e fala, a gente presenciou a obra, né, mas daqui a pouco a obra já está lá em andamento. Mas geralmente há um constrangimento do síndico de questionar o condômino, né? Exatamente. Muitas vezes eles ligam para o consultor e pedem assim, olha, Alex, o Alex é o nosso consultor convidado hoje aqui, Alex, liga lá para o seu João, porque ele está fazendo uma obra e não me entregou nada, não é mesmo? Exatamente. Então, assim, tem que ter na verdade, um cronograma de atividades. O síndico, ao perceber que será feita uma obra dentro de uma unidade que não foi devidamente notificada, pré-notificada ao condomínio, o síndico deve agir, não é, Alex? Exatamente. Deve agir. Então, se ele tem uma administradora, ele vai pedir para o consultor emitir uma notificação, enfim, para que apresente, para que possa dar continuidade na obra sob pena de embargar essa obra, não é, doutora? Com certeza. Ou até impedir que entre os materiais dentro do condomínio, né? Exatamente, exatamente. Eu já passei por todas essas situações, inclusive que o CREA teve que ir lá e embargar a obra, porque mesmo o síndico instigando o morador, a gente, quando essa norma entrou em vigor, a gente pegou e enviou uma circular para todos os condôminos, de orientação. Né, de orientação, e mesmo assim, até hoje é muito complicado. Então, chegou já em casos, em situações de ser embargada a obra de CREA ir lá e realmente o morador está quebrando uma parede, né? Porque é complicada a situação, né? Eu vivenciei uma situação semana passada, né? Que era o terceiro apartamento do mesmo lado de um bloco que estava fazendo a mesma tiragem da parede. Então, o síndico, Alex, mas não é necessário, então, além dessa fiscalização no apartamento que está sendo realizada a obra, o engenheiro já não fiscalizar os demais também, porque normalmente esses prédios mais antigos também, né? O que é? A parede e a própria estrutura do prédio, né? Não tem aquelas vigas de sustentação no meio como esses mais novos já têm. Então, a questão de tirar uma parede, então, ela é bem complexa. Então, por isso que entrou essa normativa aí já para esse alerta. Alex, eu queria aqui te parabenizar, porque tu estás aqui dando informações super técnicas, né, doutora? Específicas. Isso mostra a qualidade dos nossos consultores, né? Vamos fazer a propaganda agora. Esclarecer para os nossos ouvintes, doutora, o que é o consultor e qual é a função dele dentro da administradora, né? Embora esteja aqui nos dando essas informações preciosas e técnicas, que faz parte do conhecimento e da tua apresentação. Mas o consultor é quem presta assessoria
auditoria aos condomínios. É isso, doutora? É como se fosse, por exemplo, no banco, né? Todo mundo tem um gerente de banco. Sim. Então, dentro da administradora de condomínios, o condomínio vai ter um consultor, que é aquele responsável por atender o síndico. Esse é o papel do Alex aqui dentro da administradora. Isso. Queria também colocar, Alex, muito bem a tua fala com relação a essa questão de paredes, como tu mencionaste esse caso, que tem que ter uma assessoria técnica. Não se admite nos dias de hoje que se faça qualquer tipo de obra num condomínio sem que tenha um responsável técnico. E como tu bem falaste, essa normativa é recente, é de 2014, a INBR 16280, que ela dá todas as normas relativas a reformas de imóveis. Então, ela deve ser perseguida, deve ser observada, e o síndico tem sim o direito de exigir que o condômino lhe apresente um projeto, e esse projeto, bem esclarecido, não é um rabisco qualquer, um projeto elaborado por um engenheiro ou um arquiteto, no qual se recolhe, inclusive, a anotação de responsabilidade técnica, a famosa RT. Isso. Então, isso faz com que esta pessoa seja responsável pela obra. Ou seja, tirou uma parede, prejudicou e rachou a do vizinho, quem é que vai ser o responsável? O condômino, o proprietário do imóvel, juntamente com o seu responsável técnico. Isso mesmo. Perfeito. Seu Varela, no condomínio lá, 112 unidades, com certeza o senhor tem alguma experiência nesse sentido. O Alex citou ali sobre esses condomínios. O condomínio Araçá é de 1991, então a estrutura dele não havia Mais na de 30 época anos de condomínio. ar-condicionado split, essa gama que tem hoje de eletrodomésticos, né? Sim. Então, o que aconteceu comigo lá? O morador queria substituir a fiação lá, que dá entrada lá na caixa geral, para o quarto andar. Então, ele insistiu que ele ia puxar um fio, de qualquer maneira. E eu disse, não, ó, a situação é a seguinte, primeiro tu vai ter que fazer um projeto, né, que nunca tinha havido esse tipo de situação também. Então, de acordo com ele, queria instalar, climatizar todo o apartamento, né? Seriam três splits em todos os cômodos, né? E aí ficou complicado porque ele insistiu que ele ia. Eu digo, olha, infelizmente está na convenção que o senhor tem que apresentar essa documentação, toda essa documentação para a gente. E são 4 andares, então, e o apartamento era do 4º andar. E aí ele sugeriu a outra opção, não dá para puxar pelo fosso de luz, infelizmente, como se trata também de alta tensão, né? Como é que eu vou liberar, vou autorizar? Isso é o dimensionamento das cargas elétricas, né? Sem estar previsto em convenção, sem uma assembleia, entendeu? Vai gerar um custo. E abre um precedente para os outros fazerem também da forma como quiser, né? O condomínio tem que buscar um padrão para isso também. Um pequeno exemplo, né? Dentro da nossa casa, do nosso apartamento, nós temos uma fiação que ela se adequa, por exemplo, a ligar nela um forno elétrico. Mas ela não suporta um split, por exemplo. Então, não adianta nós termos ali a tomada, a recepção, né? Não tem como, vai ligar o split, aquele fio ele vai, entre aspas, derreter. Isso vai provocar um incêndio, então não pode. Por isso que nós temos que ter um responsável técnico. E o senhor está correto. Sim. Se o condômino quiser fazer essa instalação para ele até poderia, se houver capacidade física no prédio, ou seja, a tubulação comporta. Mas ele precisa de uma pessoa especialista nesta área, que seria o engenheiro elétrico. E isso está, inclusive, dentro dos itens da INR, essa que entrou em vigor das reformas. Dentro do condomínio Araçá, seu Varela, o senhor já passou alguma dificuldade com algum condômino que fez obra, não lhe avisou e que não entregou algum laudo? O senhor já enfrentou esse tipo de problema? Ocorre, às vezes, como o síndico ele não está presente também 24 horas, apesar de eu ser morador e, ao mesmo tempo, eu tenho outra atividade profissional, né? Muitas vezes acontece de a gente ficar sabendo já com o material lá dentro. Então, aí já... E o senhor costuma fazer, qual o seu procedimento? Emitir uma notificação? Geralmente o pessoal que aconteceu o ano passado, uma obra no apartamento de retirada de azulejo das paredes,
E aí eu fui acionado por uma outra moradora do bloco, no caso, né? Então, aí eu fui conversar, fui verificar lá o que estava acontecendo, só que aí que está a situação também, que não tem esse profissional técnico que fiscalize a obra desse apartamento. Então, como a senhora falou, o síndico, ele é só síndico, ele não tem a responsabilidade, não tem o conhecimento técnica, né? de verificar Pode se... acontecer do síndico ser um engenheiro, um arquiteto, mas na maioria das vezes não é. Inclusive, assim, nós tínhamos comentado isso no nosso programa anterior, que nós aqui da Casa do Síndico sempre orientamos que nesses casos o condomínio também contrate o seu fiscal para poder assessorar o síndico. E digo mais, porque me perguntam assim o síndico, né, Alex? A pergunta pontual é, sim, mas quem vai arcar com isso? Quer dizer que ele vai reformar a casa dele e nós, condomínio, temos que pagar alguém para fiscalizar? A nossa opinião aqui é o quê? Esse assunto tem que ser levado para a Assembleia e nós entendemos que quem deverá arcar com essa responsabilidade, com esse custo, é o próprio condomínio que está dando esse custo, gerando essa situação ao condomínio, porque é de interesse dele. Inclusive, nada impede que vamos dizer assim, que este profissional que vai fiscalizar seja a mesma pessoa que está assinando o laudo. A responsabilidade é inteiramente deste profissional. O teu engenheiro anterior, ele citou a criação de comissões de obras, fiscalização. Só que o de segurança, ainda mas assim aí entra... aí também, a gente tem que ver o que se está previsto na convenção, né? Ou, por exemplo, se vai levar... no outro programa também a senhora citou a participação dos condôminos em assembleia lá, de 112 unidades vai 12, 15, 10%. Sim, quórum baixo de assembleia é um problema. Como é que a gente vai temos, criar uma comissão de obras, uma comissão de ética, entendeu? Fica inviável. Fica inviável. Então, é verdade. O condômino, ele só está interessado em receber o DOC e pagar reclamar, menos, reclamar que está caro. É verdade. Então, passando toda essa responsabilidade para o síndico que se vira, né? Sim. Resolvam. Mas é função do síndico. É função do síndico, estar senhor Varela. Estar síndico. Pessoal, nós vamos chamar o nosso intervalo, então. Lembrando a vocês que os nossos cursos e eventos da administradora estão com inscrições abertas, basta acessar o nosso site. Agora nós vamos ter amanhã mais uma palestra aqui dentro da administradora com a doutora Juscelane Pumpmacher, representante do Departamento Jurídico, e o assunto é Convenção de Condomínio e Regimento Interno. Garanta a sua inscrição, a gente fornece certificado e até o nosso próximo bloco. Obrigada. Voltamos a apresentar o nosso programa Assembleia Geral, a tribuna do seu condomínio, diretamente da administradora Casa dos Síndicos. Então, voltando ao nosso assunto, eu vou dar a palavra para o seu Varela, nosso síndico convidado de hoje, síndico do condomínio Araçá. Há quantos anos o Araçá está conosco aqui na Casa do Síndico, seu Varela? Desde 2012. Desde 2012, então. Seu Varela, o senhor estava falando sobre as questões de barulho, de obras, enfim, por favor. Com relação a obras, no nosso regimento do condomínio Araçá, ele não está bem clara a questão do horário que possa quebrar uma parede, utilizar ferramentas elétricas que gerem um barulho. Né? Então, é muito difícil, às vezes, a gente definir praticamente sozinho, porque às vezes o conselho também não é atuante, né? Mas aí eu fiz uma juntada de toda a questão de obras da legislação municipal, federal e estadual e também criei um quadro de horários que o pessoal, na verdade eu montei uma cartilha e distribuo para os moradores, mas mesmo assim nunca... Sempre tem um insatisfeito. E não lê, então o que eu tenho passado muito essa questão de horários é com a portaria, né? O primeiro contato do morador é com a portaria. Então,
Aí ficou o nosso horário de silêncio é das 21 horas às 9 horas da manhã, de segunda a segunda. E não está claro o dia que a gente possa autorizar a fazer obras, entendeu? Sim. Então, pela legislação municipal, é das 7 horas da manhã às 17 horas, em dias úteis. Às 19 horas. Às 19 horas da nossa só cidade. Que aí também entra a questão do bom senso, né? De cada morador que for utilizar uma furadeira, principalmente, né? Então fica Nos complicado. parece que o senhor adequadamente colocou o horário, das 9 às 9. Eu acho que seria de comum acordo entre os condôminos, foi isso? Em assembleia, deliberaram nesse sentido? Não, o regimento prevê esse horário, né? Horário Das de 9 silêncio, mas não quer dizer às que... 9. Que não necessariamente. quer dizer necessariamente possa fazer, utilizar ferramentas que gerem Sim, ruído, mas, né? mas uma questão é o horário de silêncio, que tem Pois que ser sim, nesse o horário. horário, Só que se há uma necessidade de obra, e com certeza há, inclusive uma mudança, quando um condomínio se muda, e tem que ter um horário para isso. Então, se não há um horário delimitado no condomínio, me parece que o senhor utilizou muito bem a legislação e o Código de Postura Municipal, a lei que prevê o horário do silêncio. A senhora citou a questão da mudança, né, o morador novo. Então, antes do morador chegar, eu costumo chamar o morador, marcar um dia e a situação no condomínio é assim que funciona. Né? Então, o ideal é a senhora, no caso, seguir esse horário, para que não entre em confronto com outros moradores, né? Mas tem então, que estar certo. Está correto. Barulho, na verdade, é um problema de todos os dias em todos os condomínios, não é mesmo, Alex? Alex, nosso consultor de condomínios aqui, que é quem atende os nossos síndicos, está conosco há 9 anos, tem uma vasta experiência com barulhos, não é, Alex? É verdade. E o que a gente presencia muito no dia a dia aqui é a questão que o pessoal não sabe, não tem conhecimento das regras de onde mora. O pessoal não tem conhecimento da convenção do condomínio. Mora em condomínio, mas não sabe como é morar em condomínio. E principalmente não tem o conhecimento do regulamento interno. Tá? Esses condomínios novos, principalmente, que vem o pessoal que nunca morou em prédio, tá? E não tem mínima noção. Então é importante a questão que o Varela levantou ali, quando se faz o regulamento. E uma outra questão que eu entro para esses condomínios mais antigos é a necessidade de renovação e atualização desses documentos. Tá? E documentos tem condomínios que têm uma convenção de 86, um regulamento de 2000, então tudo muda, o Código Civil ele se atualiza também. Né? Então isso é importante que os condomínios façam e acompanhem essas atualizações. Tá, mas a realidade do condomínio muda, né? Muda. Às vezes um condomínio pequeno, por exemplo, de 10 unidades, existiam somente casais e pessoas idosas, daqui a 5 anos está cheio de criança no condomínio. E aquela criançada correndo para cima e para baixo dentro dos apartamentos. Então, assim, a realidade, os condomínios se renovam, como tudo na vida. Então, é necessário também as atualizações para que a gente não crie problemas, né? Ou fique engessado porque não podemos fazer nada porque a nossa convenção, o nosso regimento não prevê alguma coisa. Exatamente. E o que a gente percebe também é a questão que as convenções são praticamente todas iguais. Sim. Né? As construtoras, elas entregam os empreendimentos, né? Só mudam o nome do condomínio e aquilo ali vai se mantendo. Né? E o condomínio não faz algo que seja de acordo com a sua realidade. Com a necessidade também, né? Porque aquela convenção, né, doutora, ela é um pré-requisito para poder fazer a constituição do condomínio. O ideal é que depois de entregue e instalado o condomínio busque fazer a atualização da convenção de acordo com a sua realidade e fazer uma convenção principalmente enxuta, com poucos artigos. Deixa para o regimento interno as questões mais pessoais do dia a dia, de normas, regulamentos, uso de piscina, de salão de festas, enfim, porque isso é mais fácil de alterar. A gente tem um quórum simples para alterar. Já a convenção é um quórum elevado, um quórum de 2/3 que engessa um pouco mais. Então isso também é bem interessante observar, bem colocado pelo Alex, porque de fato assim as pessoas recebem o condomínio com aquele regramento e é como se fosse obrigado, como se aquilo fosse uma sentença para a vida toda e muitas vezes não condiz com a realidade do condomínio. Isso. E como bem já colocado em programas anteriores, a alteração da convenção não é algo difícil de se fazer, só tem que ter a boa vontade de todos e pode, por exemplo, um condomínio de inúmeras unidades, fazer a assembleia um tempo permanente, aberta, né? A assembleia aberta permanente. Exatamente, se estipula um prazo para que possa então recolher essas assinaturas. Vamos imaginar o seu Varela lá, 112 unidades, ele disse para nós que vai
10% de quórum nas assembleias. Isso, na verdade, é uma realidade não só do condomínio Araçá, mas uma realidade, não é, Alex, de todos os condomínios. Todos. Porque a bem da verdade é que, agora eu vou puxar a orelha dos condôminos aqui, né, seu Varela? Eles querem que o síndico faça tudo, querem reclamar, mas não querem participar. A gente tem que participar das assembleias, não basta só reclamar. Não é? Eu sempre cito também a situação que eu preparo toda uma apresentação em PowerPoint e aí vai 5, 6. É claro que a gente tem que dar atenção para aqueles presentes, né? Com Mas certeza. É interessante, a gente espera no mínimo 50%, né, de participação. Certeza. Então aí fica, para chegar as informações por restante é muito complicado. Né? É verdade, é verdade. E infelizmente as pessoas têm essa tendência a reclamar, a questionar, a ficar cobrando do síndico por que o condomínio está tão alto, mas sequer participa para entender por que daquelas despesas, por que o DOC está aumentando, por que é necessário fazer uma chamada extra. Então, assim, a participação na assembleia, a gente sabe que é cansativo, geralmente uma assembleia à noite, depois de um dia de trabalho. A gente sabe que vai haver algum desentendimento, alguma briga, ou vou encontrar aquele vizinho que fica sapateando na minha cabeça lá a noite inteira, que eu quero ver ele longe daqui. Mas é importante a gente se fazer presente nas nossas reuniões de condomínio para que a gente possa entender o que acontece. Isso é a vida condominial. Morar em condomínio hoje em dia, Quem escolhe a sociedade hoje se reúne em condomínio. Nós trabalhamos em condomínio, nós estudamos em condomínio, nós moramos em condomínio. Então, assim, a gente tem que entender esse senso de coletividade. Um condomínio nada mais é do que uma grande casa com muitos quartos, não é mesmo? Certeza. E uma grande família. Né? É uma grande família. Eu queria lembrar também, pessoal, que vocês podem encaminhar as perguntas de vocês para o nosso e-mail, que é contato@casadosíndicos.com.br. Você que está nos assistindo, se tiver qualquer dúvida, pode mandar então um e-mail para nós, que vai ser um prazer a gente responder os questionamentos dos nossos telespectadores. Alex, quer colocar mais alguma questão aí de experiência tua? Não, eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar vindo aqui falar um pouco desse meu dia a dia, né? E deixar claro para o pessoal aí que ao fazer barulho, né, lembra que o seu assoalho é o teto do seu vizinho, tá, pessoal? Muito obrigado. Muito bom, muito bom, é verdade. Seu Varela. A experiência que eu tenho tido com o condomínio Araçá foi muito importante para a minha vida e também... Há quanto tempo o senhor está de síndico lá? No 6º ano. 6º ano. Então a administradora, obrigado, a administradora também é papel fundamental, quase que diariamente, né? A gente tem esse contato por e-mail agora com o advento do WhatsApp, então a gente resolve muita coisa em pouco tempo. Então... o papel fundamental da administradora é muito importante no assessoramento, né, na pessoa ali do Alex, que também é uma equipe que tem que funcionar, né? Então, são auxiliares de administração do condomínio, né? A parte técnica do trabalho, na verdade. Lhe dá um suporte para suas decisões, com certeza, e as suas atitudes frente aos E sempre as dúvidas que eu condôminos. tive também, o assessor aqui que cuida do condomínio Araçá, Alfredo, ele sempre foi também muito objetivo. Então, Com certeza. Isso é importante, nos dá uma segurança maior, né, nessa administração. Que bom, seu Muito Varela. bem. Ficamos contentes, que bom. Pessoal, quero lembrar vocês que a nossa agenda de eventos, de cursos está aberta. Nós temos amanhã, relembrando a palestra com a doutora Jocelane, e temos também em março o primeiro evento que nós vamos promover. Vou mostrar aqui, é o primeiro encontro de síndicas, um evento voltado somente para o público feminino, que é síndicas, subsíndicas, conselheiras, mulheres envolvidas em administração de condomínios. As inscrições já estão abertas, é gratuita, com fornecimento de certificado. Basta que vocês acessem o nosso site e garantam a sua vaga. Muito obrigada e agradeço aqui a participação dos nossos convidados e até a próxima.